Boa noite, camaradas. São 8h30. Boa noite. Esperar um pouco o pessoal entrar. Já vou mais ou menos explicando o que eu quero na verdade, com essa live, né? Acho que dá pra perceber. Dá pra perceber o que é. Só queria que alguém me informasse se o som tá bom, por favor. Se o som tá dando pra escutar bem. Queria saber só se tá dando pra escutar bem. O som tá bom, gente? Oi, Jané. O som tá bom? Ô, Rodrigo, o som tá bom? Obrigado, Rodrigo. Gente, é o seguinte. Muita gente, tá? Várias pessoas. Eu sabia que isso ia acontecer. Tinha certeza que isso ia acontecer. Tá me perguntando a questão do Rodrigo Maia. Tá perguntando por que esse posicionamento do partido. Quais são os gente, ô Rodrigo, por favor, Janete, se vocês puderem, compartilhem, tá? Tem mais gente aqui também tá. Quiser, por favor, compartilha pra gente ter uma relevância, porque vai ser curta essa live, tá? Vai ser só 20 minutos. Então a gente tem que ter uma certa relevância, que é uma coisa muito mais explicativa do que um bate-papo em si. Muita gente está perguntando por que o PCdoB está fazendo essa aliança com o Rodrigo Maia. Bem, a gente tem que lembrar que, de uma certa forma, esse tipo de aliança que o PCdoB está fazendo, ele já está fazendo há algum tempo. Como vai, camarada Lípio? A cidade do Porto, em Portugal. Grande abraço. Já tem algum tempo que o partido tem feito esse tipo de aliança. Só que teve um tempo que ele fez junto com o PT, com alguns partidos de esquerda, de centro. Só que agora mudou um pouco a tática e isso incomodou muita gente, incomodou a mim. Principalmente a mim não, eu tô falando por mim, né? Só que incomodou muita gente. Por favor, camaradas, compartilhem, tá? É importante compartilhar. Isso incomodou muito a mim. Muito mesmo. Primeiro, eu comecei a consultar a questão de estatuto, tudo isso, para ver se eu estava realmente errado ou se eu estava tendo alguma crise de personalidade política. Não, não é não. Essas alianças, nessa aliança, na verdade, ela fere muito nossos estatutos e nossa história, principalmente a nossa história. Mais do que tudo a nossa história. Fere muito. Eu gostaria de entender quais são os... Tudo bem, camarada Lipe. Quais são as verdadeiras... Como vai, Igor? Boa noite, camarada. Quais são os intuitos? Para quê? Muitas pessoas falam que é para participar da mesa diretora. E isso aí até já foi constou na página do partido, do Facebook. Que eu gosto de consultar, porque geralmente vem as principais coisas que são relevantes estão ali. E isso aí eu vi que ele colocou essa questão da mesa diretora e realmente não entendi direito. Não consegui entender. E tem coisas que eu fico pensando assim, bom, como falou, o PT está fazendo a mesma estratégia. Eu acho muito estranho a gente fazer essa mesma estratégia. Boa noite, camarada Joelson. Por favor, gente, vamos compartilhar, porque vai ser uma live só de 20 minutos. Já passaram 4 minutos. Por favor, compartilhem pra gente ter relevância. Então, eu achei, pra mim, você sabe, quando a própria Jandira Fegali, quando o Rodrigo Maia fez esse mandato tampão, foi escolhido para esse mandato tampão. O Ismael, como vai? Ismael Chaves chegou e não votou. Ela e a camarada João Moraes. A Jandira até falou que não teria condições, que ela não. Ela foi liberada.
Olha, tem uma forte. Eu peguei uma forte colocação nessa questão. Como vai, Cida? Um grande abraço, Cida. Boa noite. Porque acontece o seguinte: se a camarada Jandira Fegali, no mandato tampão do Rodrigo Maia, se sentiu incomodada e não votou, como a camarada João Moraes também não votou, é porque foi uma coisa que não caiu bem. E não tá caindo bem pra gente. Não tá caindo bem pra nós. E isso tá incomodando. E outras coisas. Eu falei, avisei. Muita gente tem perguntado pra mim: Jorge, por que eu percebi? Eu tenho falado assim: olha, não entendo, não tô compreendendo, não compactuo com isso, não aceito, não acho isso certo, não acho isso correto, não acho uma posição marxista, leninista, não acho uma posição revolucionária, não acho acho uma posição muito. Veja bem, a gente está fazendo aliança com quem deu golpe na presidenta Dilma. Falando em presidenta Dilma, eu queria oferecer, tá? Acho que meu nome e um grande abraço e a ex-primeira-dama Maria Letícia, que está internada no hospital, que ela teve um processo de isquemia, né? Teve um problema de isquemia. Ela está internada no hospital, no Sírio-Libanês. Ela teve um derrame, a gente não sabe qual a extensão disso, mas desejar muita força e saúde para ela, porque é uma pessoa que eu gosto muito da Maria Letícia. Eu sempre gostei. Oi, Cris Oliver, como vai? Adroaldo, como vai? Rômulo. Gregório, como é que vai, Gregório? Toma, Maria Letícia. Marisa, né? Marisa Letícia. Um grande todo apoio para você. Só que o papo continua e o nosso problema maior é: eu quero o meu PC do B de volta. Partido que tem sempre a questão do internacionalismo proletário, sempre teve. Houve erros, muitos erros. Houve erros de aliança. Se a gente pegar no passado, aqui no Rio de Janeiro a gente gritou o nome dele é Moreira, hoje o Moreira é o que é, e nós deixamos de apoiar quem? Darcy Ribeiro. Então, hoje a gente faz homenagens à torto e à direita ao Darcy Ribeiro. Só que quem a gente apoiou foi Moreira Franco, que hoje está lá, no clube dos golpistas. Então vamos ver que erros acontecem. Foi feita uma autocrítica. Só que essa autocrítica depois, a partir do momento que você faz uma autocrítica, você não pode errar de novo. Camarada Andrei, como lidar com esse posicionamento tá muito difícil. Tá muito difícil para mim, tá muito difícil para as pessoas que me conhecem e perguntam para mim: ah, por que esse posicionamento do partido? Eu falei: gente, desculpa, não tô entendendo esse posicionamento do partido. Eu tô achando uma posição errada. É o que eu falo. O que eu vou dizer? Tentar inventar uma coisa para tentar defender uma coisa que é indefensável? É indefensável isso. É indefensável. Como é que a gente pode fazer um pensamento dessa forma? Vamos apoiar a direita do Rodrigo. O Rodrigo foi golpista. O cara é de direita. Nós estamos lá. Isso é uma atitude, um artifício para o partido não cair na cláusula de barreira. Eu acho isso uma besteira. Uma besteira sem pé nem cabeça. Senão, todos os partidos que cairiam na cláusula de barreira teriam que fazer uma aliança entre eles. Inclusive, PSC, PSD, PPS, todos eles estão na cláusula de barreira. Não acho isso, Luiz Fernando. Não acho isso um posicionamento correto. Não estou em crise de identidade não com o próprio partido. Muito pelo contrário, eu quero meu PCdoB de volta. Aquele partido de luta, partido de história, partido que teve pessoas que a gente são inesquecíveis, na qual eu conheci. O partido que nunca negou, tá, a questão revolucionária. Lembrando que as pessoas da Guerra do Araguaia, o próprio João Amazonas e outras pessoas, lembrando do posicionamento dos comunistas na Constituinte de 46,
O único deputado negro era do Partido Comunista. Que a gente, naquela época, a gente tinha que o partido era unificado ainda. Você tinha posições como Gregório. Muita gente não fala no Gregório Bezerra, porque ele foi do PCB. Eu acho uma coisa impensável você não falar no Gregório. Quando eu morei em Pernambuco, eu vi lá como o Gregório foi torturado, arrastado na rua, sabe? A pessoa, então, essas pessoas também são nossos camaradas, também são, então a gente não pode deixar de falar deles. Obrigado, Ismael. Sabe, então deixar de falar de um camarada só porque ele. Caramba! Quando o camarada Milani saiu do PCB, por causa do 10º Congresso, e veio pro PCdoB, foi muito duro para eles, eu vi. Só que a gente tentou do máximo, dentro do possível, acolhê-los muito bem, né? A gente entendeu a posição que eles tiveram. Foi muito difícil. Aquele 9º e 10º Congresso foi um golpe dado pelo Roberto Freire a um partido que era marxista-leninista, sim, o PCB era. Nunca disse que não era. Não sou contra o PCB, muito pelo contrário, eu sempre preguei a unidade como dos comunistas e sempre preguei, e estou pregando agora uma coisa que é a frente ampla de esquerda. Essa frente ampla de esquerda, o que ela tem? Ela tem que pautar por um caminho para a esquerda e fazendo conciliação com a direita, com o Rodrigo Maia, pedindo a benção do Rodrigo Maia. Vem cá, esse cara vai desengavetar o que ele quiser. Vai engavetar o que ele quiser. As pautas bombas do temeroso, do vampiro do Jaburu, vai ser ele que vai escolher qual primeiro, que nós vamos compactuar com isso. Como vai, Angelim? É isso mesmo, Cida. A gente não pode deixar de. Muita gente deixa de falar do Gregório, sabe? Eu fico pé da vida com isso. Por que as pessoas não falam no Gregório? Só porque ele era do PCB? O cara foi importantíssimo, foi deputado constituinte, foi torturado, arrastado, sabe? Morto de uma maneira. Gente, realmente a gente tem que estar. Ele, João Amazonas, sabe? Maurício Grabois, o Gregório. São pessoas importantíssimas, eles estão na nossa história, fazem parte da nossa história. Fico muito chateado. Como o próprio Jorge Amado, gente. Lembra que o Claudino foi o único deputado constituinte negro, também era comunista, era da bancada comunista. Nós temos uma história, gente, nós temos uma história. Pera lá. Essa história não é uma históriazinha pequena. A gente agora tá fazendo o quê? Conchavo com o Rodrigo Maia? Fazendo essa aliança que não tem sentido. Uma aliança sem conteúdo, sem porquê. Parece que o Comitê Central. Sei que a Jandira Fegali está lá na Espanha com a Dilma. Tudo bem. Eu acho que nesse momento que nós estamos vivendo, ela devia estar aqui. Mas, como líder da minoria, tá de férias ainda, tudo bem, mas parece que a crise não está de férias, tá? O golpe não está de férias. Essas coisas não estão de férias. Então a gente tem que chegar e falar assim: camaradas, ao trabalho. Já acho horrível esse tempo enorme de férias aí. A gente tem que ver isso de volta. O Cida, que dera pedir se o João Amazonas voltar. Se o João Amazonas estivesse vivo, olha, teria muita gente que tava, ó, olha, eu vou ficar quieto, sabe? A Cida, Roberto Freire, lustramóvel, óleo de peroba, nem aquilo não serve pra nada. Roberto, eu vou te falar uma coisa, eu não só admiro o PCdoB, não, vou te falar, eu amo esse partido. Nunca fui de outro partido, nunca participei de outro partido. Vi os acertos e vi os erros desse partido. Nunca pensei em sair dele. Mesmo nos momentos mais errados que eu vi ele participar, nunca pensei em sair dele, porque tanto dentro dele eu posso tentar consertar e expor as minhas ideias, fora dele não.
É, essa questão do movimento estudantil, do movimento, você deve estar falando da UJS, claro. Você tem razão. Você tem razão. Inclusive, alguns apoios da UJS têm sido. Ô, Renan! Grande abraço, Renan. Abraço aí para Campo Mourão, aí pro Paraná. Não sei se você ainda tá como presidente da UMES, mas grande abraço para você. Grande Renan Mendes, camarada que foi presidente da UMES, dos secundaristas de Campo Mourão e era da UJS também. É, Cris Oliver, é lamentável mesmo. Fazer aqui, para. Bom, o Luiz, pra mim não tá dando problema nenhum. Alguém tá tendo algum problema no vídeo? Pra mim não tá tendo problema nenhum. Agora a gente esquecendo um pouco que nessa conjuntura que nós estamos vivendo, nesse momento que nós estamos vivendo, a gente tem que parar e pensar o seguinte: quando a militância cobra de você um posicionamento, qual o posicionamento que você vai dar? É o que eu estou dando? Eu não entendo, não consigo te explicar, não sei e não compactuo. Quer dizer que eu estou contra o partido? Não. Muito pelo contrário. Eu estou a favor do partido, mas não estou a favor desse comitê central, que algo estranho está acontecendo dentro dele, algo errado está acontecendo dentro dele. Nossos dirigentes estão pensando de uma maneira estranha, na qual eu não reconheço os motivos. Muita gente entrou no partido que eu não sei quem é, que eu não reconheço, que eu não sei quem são essas pessoas novas. Outras, claro, existem pessoas que eu sei há 30 anos quem é, mas tem outras pessoas que eu não conheço. Essa militância no PCdoB, mais de 3 décadas, quase 4 décadas, quase isso, me mostrou muitas coisas, me ensinou demais, inclusive a não fazer esse tipo de aliança. Sabe por quê? Você sabe que no futuro você vai pagar caro pelo que você está fazendo hoje. Sabe, a nossa falta de visão política fez com que a gente fizesse alianças até para manter o governo da Dilma, e a gente sabe o que aconteceu. Como vai, Maria? Joelson, deixa eu ler o que você escreveu aqui. Joelson, tem que ter explicação. Alguém tem que explicar. E tem que ser uma explicação plausível, né? Muito obrigado, Alípio. Grande abraço aí pro pessoal de Portugal aí. Muito obrigado aí pela. Ele tá assistindo pelo telemóvel dele, ele tá na cidade do Porto, em Portugal. Grande abraço. Muito obrigado por você ter participado daquele hangout. Foi muito bom. Andrei, deixa eu ver. Ih, caramba, é isso mesmo, Andrei. As justificativas sobre estratégias políticas. Veja bem, a gente não é um governo pautado só ao parlamento, caramba. A gente é um partido voltado à questão de classes. Aí, Renan, grande Renan. Você não é mais presidente da UMES. Mais problemas? Ixi, Maria. Aposto que a UMES, o PCdoB deve ter perdido a UMES aí né? Em Campo Mourão. Só pode ser. Realmente, a única pessoa que eu via que representava realmente os estudantes secundaristas na cidade de Campo Mourão era o Renan. Uma pessoa, grande camarada, uma pessoa maravilhosa que eu conheci lá. Também, Cida, também. O Armando. Gente, olha, a gente tem que ver o seguinte. O que é, Luiz?
Bom, o Luiz quer que eu fale sobre os apoios da UJS. Aqui, bom, aqui no Rio, a gente teve alguns problemas. Não foi só aqui no Rio, não, viu, Luiz? Foi em várias cidades. O apoio da UJS ter sido muito errático e o partido fez uma autocrítica sobre a questão do Moreira Franco. Só que na questão de você fazer uma autocrítica, também cabe a você, quando faz uma questão de uma autocrítica, você apoiou o Moreira Franco, não apoiou o Darcy Ribeiro. Então você faz uma autocrítica, chega uma concordância de uma opinião. Então você não pode errar de novo. Você não pode errar de novo. Né? Agora, fazendo essa. Para quê? Por causa da mesa diretora, cláusula de barreira, eu acho que isso é uma explicação. Boa noite, camarada Emerson Xavier. Grande abraço. Eu não acho isso desculpa, não, viu, Luiz? E para mim, para nós estamos sim na superestrutura, nós estamos na Câmara, no Senado, no Congresso. Só que uma parte principal do partido não é essa. A parte principal do partido é militância, movimentos de base, formação política dos membros do partido, que não está tendo, a questão de consciência de classe. Esse sim é o movimento revolucionário que o partido tem que ter. E veja bem, existe uma pirâmide aí, vamos dizer, onde seria a cabeça do Comitê Central. Mas quem dá base? Quem sustenta? Quem é a parte principal de um partido? É a militância, é os filiados, é a base. Ele que sustenta tudo isso. A estrutura máxima que a gente fala, realmente ela representa, mas ela representa de uma maneira. Se ela tem que representar a base, se ela não representa a base, é um partido como outro qualquer. Passa a ser um partido burguês, na qual você tem que. Os cabeças em cima, que você acha os intelectuais, os donos da verdade. Quem não escuta suas próprias bases, quem não escuta sua própria militância, vai cair num erro estratégico. Ô Cris, tá faltando coerência sim. Eu concordo com você. Cida, não dá pra engolir o Rodrigo Maia. Não dá mesmo. Obrigado, Jané. O que você escreveu, José? O José Uchoa. José, é exatamente o que eu estou falando. Não vale a pena. Não vale a pena a gente fazer essa aliança com os golpistas e o partido ficar contra as suas próprias bases. Não vale a pena. 2014, Luiz, veja bem, já foi um problema sério. Nós fizemos uma aliança com o PMDB aqui no município. 2014? Não, 2014 foi para governador. Veja bem, em 2014 nós ficamos praticamente fora da disputa porque ficou liberado. Votem quem quiser. Então, quer dizer, o Pezão agora está pisando em cima de todo mundo. Na verdade, o que é o governo do Pezão? Foi uma continuidade de um governador que está preso hoje. Então a gente vê que essa contradição que o partido está tendo dentro dele mesmo, principalmente no Rio, é uma coisa que vem de onde a gente está apoiando e apoiamos pessoas hoje que estão presas. E a gente sabia que eles eram pessoas que tinham uma índole ruim. Né? Ô Cida, tá em Poá, tá chovendo muito, né? Ô Luiz Cavalcante, camarada, eu não posso dizer isso que você tá falando, que o PT é como uma galinha que carqueja para a esquerda, mas coloca o ovo para a direita, dito pelo Brizola. Sabe por quê? Pelo seguinte, tem pessoas do PT que eu respeito muito. E nem todo mundo tem a mesma posição. O PT está dividido. Tem um pessoal que sim, concordo com você, mas não vou generalizar não.
Ó, o Luiz Fernando está botando aqui no site do PCdoB, a estrutura de organização do PCdoB, de acordo com as bases, o Comitê Central, os comitês municipais, estaduais e nacionais. Quem disse isso? Como é que pode um negócio desse? De acordo com quem? Onde é que tá isso aí? Ninguém, eu tô vendo aqui. Como vai, Igor? Ô, Rodrigo, como é que. O PCdoB deve voltar às origens, Rodrigo? Nossa! Já falei assim, eu assumi que eu sou um comunista conservador. E ser um comunista conservador é ver o partido como era o começo da década de 80. É ter aquela disciplina partidária, ter aquelas obrigações partidárias, obrigações diárias de conduta, obrigações diárias de atividades. Tem que voltar isso sim. Acho que tem que voltar isso sim. Acabou com essa coisa de modernismo, essa coisa moderna, pós-moderna. Pô, não, marxista-leninista não tem essa coisa de pós-moderno, não. O que a gente tem que fazer. Rodrigo, eu não acho, eu tenho certeza que a gente tem que voltar às origens. E uma origem que teve heróicas pessoas, como você quer fazer um hangout sobre o Grabois, sobre o João Amazonas, imprescindível. Olha, vai ser ótimo todo mundo assistir. Exatamente, Andrei. Eu falei exatamente isso que você está falando ontem, que eu respeito, claro, que eu tenho que respeitar o centralismo democrático, né? Mas quando ele vai, existe, na base, exatamente. Nós não fomos. Olha, todo mundo está falando exatamente o que você está dizendo. Nós não fomos consultados. Ninguém, filiados, ninguém foi consultado de nada. Simplesmente as decisões estão saindo da estrutura de cima e vem descendo abaixo. Ô Luiz, você quer que eu fale da UJS, mas esse aqui não, a questão não é da UJS, a questão aqui é do Rodrigo Maia. O JS apoiou, tá? O Pezão apoiou, inclusive, pessoas que não deviam apoiar no Brasil inteiro. Teve apoios errados pra caramba, só que o JS não é o PCdoB. Sim, todos esses anos, só que o JS não é o PCdoB, tá? O JS chegou, o Renan, lembra, no Paraná, ia apoiar o Requião por um acordo junto, apoiou o Ricardo Gomide, eu estava lá inclusive na militância com ele, lá em Campo Mourão, com o Renan Mendes aqui, e a gente acabou fazendo uma aliança com a Glaze, deixamos o Requião, o JS já tinha fechado o acordo com o Requião, por causa desse acordo voltou e fez aliança com a Glaze e apoiou o Ricardo Gomide, que não tinha. Quem sabe com o Requião, a Glaze apoiando o Requião, não poderia ter um segundo turno contra o Beto Richa lá. A UMES em Campo Mourão, assim como a UJS, acabou até agora, não fez nada a respeito. A JS o JS na diretoria da UPS tá pegando pau. Pessoal da Kizomba, o pessoal da Kizomba é do PSOL, né? É triste ver não ver o JS na luta, Renan. Ainda mais que você fazia parte dela. Ainda não sei se ainda faz. Deixa eu ver, Chris Oliver. Não, os partidos de esquerda não estão apitando nada. Boa noite, João. Grande abraço. A questão do OJS, depois a gente poderia até falar nisso outra hora, do posicionamento do OJS, porque o JS, eu conheci que a JS, ela não se chamava OJS, ela se chamava Viração. Era uma tendência tão revolucionária que até assustava muita gente da esquerda mesmo. Depois ela vira uma coisa pós-moderna pra caramba. E isso aí. Diga aí, Andrei.
Bom, o JS ela engole as ordens da cúpula, é evidente, mas ela muitas vezes ela tem uma posição dela, tá? Só que muitas vezes, como eu já vi em algumas situações, ela é colocada da seguinte forma: o PCdoB vai apoiar fulano, então libera o JS para fazer apoiar aquele cara e é obrigado até mudar de nome. Como aconteceu em Campo Mourão, como o Renan faz, que é o JS virou Juventude 22 do PR. Eu não me esqueço disso, tem até vídeo no... Cara, aqui eu achei coisa bizarra, viu? Bizarra. Como é que transforma o JS na Juventude 22 para apoiar a dona Regina do Bairro lá, candidata a prefeita? E hoje, que ela foi candidata, foi caçado a eleição dela. Eu vi, eu tô vendo aqui pelo Boca Santa, o Renan. O que aconteceu aí foi complicado, hein, rapaz? Caçaram o registro dela e do Turek, do Nelson Turek também, que dupla, hein? Boa noite, Paulo. José, deixa eu ver. O que é? O José, eu concordo contigo. Só que quando você chega esse aspecto, a gente tem que voltar, principalmente, e ver o que era o partido, como o partido funcionava. Essa questão do pragmatismo filosófico é muito complexa, cara. É muito complexa. Ele tomou um grande vulto dentro do partido, sem dúvida. A questão é que o partido saiu dos movimentos de luta. E muitas vezes só se reúne, só chama militância, como o ano passado, chama todo mundo por uma questão eleitoral. E essa questão eleitoral, na verdade, aqui no Rio de Janeiro, a gente fez. E na verdade, quando eu vejo a questão eleitoral no Rio de Janeiro, eu vejo a Jandira Fegali. Eu não acho que a Jandira Fegali perdeu feio. Eu acho que a Jandira Fegali ela entregou a própria candidatura em prol de um apoio a Dilma, de um apoio ao Lula, sabendo que no segundo turno ela tinha alguém de esquerda para apoiar, porque já tinha feito uma carta de apoio incondicional ao PSOL ou ao Molon, aqui de qualquer um dos dois que fosse para o segundo turno. E quando ela tem 3% dos votos do Rio de Janeiro, fica muito ruim para gente. Mas eu acho que ela quis fazer esse apoio. Só que esse apoio, alguém que já. Tudo bem, o apoio foi dado o tempo todo. A Jandira foi a deputada que mais apanhou e bateu na questão do golpe. Foi ela, sem dúvida. Só que, na verdade, ela acabou entregando a candidatura dela. Entregou a candidatura dela em prol de alguma coisa. Que, na verdade, o golpe não vai ter golpe, mas vai ter luta. Não vai ter golpe, mas vai ter luta. Não teve golpe, não teve luta. Esse é o problema. Gente, vamos compartilhar um pouquinho aí. Por favor, quem puder, compartilha aí, na boa. Pra gente. Tem mais 8 minutos, 10 minutos. Vou estender por mais 10 minutos, tá? Pouquinha coisa. Eu não quero que esse hangout fique grande. Esse live não fique grande, não. Quero só mais 10 minutos. Por favor, compartilha. Pelo seguinte, eu queria entrar no assunto. Eu acho o seguinte, nós, como militantes, eu tô botando hashtag Rodrigo Maia não. Hashtag Rodrigo Maia não. Por quê? É como eu acho que nós, da militância, temos que mostrar, não estamos satisfeitos. Não tô contra o partido. Não é, a questão não é essa. Não é ferir o centralismo democrático, como diz o Andrei. Não é isso. Simplesmente, a falta que o partido está fazendo é grave, a partir do momento que não escuta os filiados, as bases. O que é a base de um partido? É quem sustenta o próprio partido. Sem a base, nenhum deputado é eleito. Não tem vereador eleito, não. Tanto ver que a gente está com tão pouca base que no Rio de Janeiro não conseguiu se eleger nenhum vereador. Isso já tem tempo, hein? Ô, Luiz, vou ver aqui.
se dá pra botar mais 20 minutos, peraí. Tem que compartilhar mais gente, tem que compartilhar mais gente. Ficar, é muito pouca gente, aí às vezes aparece aqui. Eu tô botando, Luiz Fernando, né? Hashtag Rodrigo Maia não. Eu tô botando isso. E vou continuar colocando. Como é que é? É Cássia Araújo. Também não concordo com o Rodrigo, mas tá vendo? É difícil, hein? É difícil, Araújo. Maia e Eunício. Rapaz, é de doer pra quem é comunista, não é? Fala sério. Pô, pessoal, compartilha aí, por favor, pra gente ter pelo menos ter um final. Esses 15 minutos aí, um final legal aí, por favor. É isso aí. O que eu tô botando é essa hashtag aí. Hashtag Rodrigo Maia não. É que não adianta botar fora Maia não. Tá? Rodrigo Maia não. Isso aí, na verdade, são militantes falando pro seu próprio partido. Por favor, só em páginas de esquerda. Não vamos jogar em página de direita não, por favor. Que é aquele bando de malucos escrevendo besteira aqui, copia e cola. Porque sabe como é que é esse sistema da pessoa, esses fascistoides, né? Eles copiam Bozo 1.8 lá e fica colocando aqui, copia e cola, não tem nem mentalidade de escrever alguma coisa. O Paulo também está escrito, não concorda. Então, quer dizer, a gente vê que que a questão não é uma pessoa, não sou eu. Muita gente fala assim, você está indo contra o seu próprio partido. Não! Muito pelo contrário. Eu estou a favor dele. Tá? E esse antagonismo dentro dele mesmo, eu acho que quem pode lutar e ir contra são as pessoas que estão dentro dele, que estão quase 4 décadas dentro dele. Aí quando chegaram, falaram assim, você... Gente, eu até falei assim, alguém falou que eu não era do partido, eu mandei a filiação. Tá? No dia que o partido se tornou legal, minha filiação tá lá. Quer dizer, eu já era bem antes. Não é pra provar nada, não. É que eu nunca fui de outro partido. Mesmo vendo os erros que eu cheguei um dia a pedir desculpa pro Brizola. Eu falei assim, olha, realmente a minha leitura da época foi a do partido. O partido depois, agora, cita Brizola a todo canto. Naquela época atacou o pau no Brizola. O Brizola também tacava pau na gente. Mas era um jogo político. Muitas vezes nós estávamos juntos. Era uma convivência de amor e ódio, só que complicada, mas dava para encarar. Exatamente, Andrei. Eu falo todo dia isso. Um partido comunista, ele não é pautado somente em fazer reuniões, tudo isso, em anos e décadas de eleição. Tem que ser feito trabalho de base. Concordo, Andrei. E essa questão de ficar em segundo plano, a questão de base, de formação política dos quadros novos que entram no partido, a gente viu alguns candidatos que nem curso de formação teórica, nem curso de formação fez. E isso é lamentável, porque eu estou vendo ninguém tendo. E a gente tinha isso aí muito pautado. Exatamente, Andrei. A nossa questão maior muitas vezes não é fazer deputados, né? A gente precisa. Mas a consciência de classe nos trabalhadores é a principal pauta da ordem do dia dos comunistas. E isso não é só do PCdoB. A gente vê muitas vezes a gente conversando com o pessoal do PCB. Também. Pois bem, a gente tem que conversar. Eu quero uma unidade. E essa unidade passa por outros partidos também. E veja bem, as nossas pequenas divergências agora tem que ser colocadas direto, porque hoje a frente ampla tem que ser formada. Nós estamos tão capitulados que se a gente não formar uma frente ampla, nós vamos ter daqui a pouco
que, de uma certa forma, tentar sobreviver sozinho. E não tem como. E vamos tentar parar de pensar igual o PT. Vamos ter pensamentos próprios. Boa noite, Gustavo. Apoiar? Mas apoiar quem que você está falando? Qual seria a opção da esquerda? E continuar mantendo algumas representatividades. Veja bem, qualquer candidato que fosse de esquerda, a esquerda toda apoia esse candidato. Ele não vai ganhar o primeiro turno. Ele não vai ganhar o primeiro turno. Mas ele vai ter uma votação expressiva de mais ou menos 100 votos. Depois, no segundo turno, a gente tem que ver quem vai para o segundo turno, quem com quem. Pode ter segundo turno. Nesse pseudo segundo turno, né, a gente tem que analisar. Se a gente vê que são entre a cruz e a espada, se abstém-se. Como fez a Jandira João Moraes, o próprio PSOL fez isso. Na verdade, não compactuar com isso. Ô, camarada, você mora no Crato? Eu tenho uma filha que mora em Fortaleza. A base está indignada. De uma certa forma, Araújo, se a gente apoia o Rodrigo Maia, a gente de uma certa forma está legitimizando, a gente está legitimizando o golpe, hein? Isso é sério. Abandonando a luta de classes. Concordo. No benefício de um pragmatismo parlamentar suicida. Concordo plenamente com você. E outra coisa, a gente legitimizando o golpe, a gente vai depois ficar distribuindo isso aqui, ó. Eu tenho 7 mil disso aqui ainda guardado. Tô esperando o próximo golpe agora, porque eu não vou jogar fora. Isso aqui é desvio para carro. Gente, para lá. Nós somos humilhados. A gente devia agora estar revidando, não compactuando. Oi, Sônia. O Flávio Dino. Acho que o Flávio Dino é um quadro muito interessante na qual a gente tem que pensar qual seria o papel dele. Ele tem um papel importante como governador do Maranhão de certos apoios. Ele não... Lá a situação foi bem diferente. A aliança que ele fez. Derrubar o Sarney foi uma questão sim, muito séria, na qual não foi um partido. Foram vários partidos, inclusive o partido de direita. Derrubar o Sarney era complicado. Já foi a única pessoa que derrubaria o Sarney seria o Flávio Dino, com o apoio de todo mundo, até do inferno. Mas derrubar o Sarney foi um avanço. Agora, o que ele serviria para ser... Eu já falei que de repente, numa candidatura que se chegar ao ponto de nós tivemos que apoiar o Ciro Gomes, vamos dizer assim, se for a única saída, ele como vice seria interessantíssimo. Só que eu não sei se ele largaria o governo agora pelo seguinte: o trabalho que ele está fazendo lá está sendo excelente e o povo está aprovando. E o vice dele não me agrada. Olha, a questão, Alan, a questão aí em Pernambuco, eu sei bem como é que é, né? Eu morei aí em Recife algum tempo e morei em Surubim também. E acabei ficando viúvo. E vi bem essa questão do PT, do PSB e do PCdoB. Aí é complicado. Realmente aí em Pernambuco é complicado. Porque na verdade o PSB original, junto com o PT,
o PCdoB fizeram alianças muito boas no passado. Eram três partidos de esquerda legítimos. Quando o PSB, tô falando PSB do Arraes, hein, não esse, era outro partido. Só compartilhem com páginas. Então você tinha o PSB do Arraes, você tinha o PT, um partido forte de esquerda, ainda tinha uma questão de esquerda, e você tinha também o PCdoB, um partido forte também, porque na verdade a camarada Luciana era prefeita de Olinda, o Orlando Silva, olha, como parlamentar eu acho bom. Mas eu não entendi uma coisa. A candidatura dele a presidente da Câmara ter sido feita, se já estava sendo armado no segundo turno uma candidatura para apoiar o Rodrigo Maia, e essa candidatura, o Rodrigo Maia chega e agradece a um camarada do PCdoB, que na verdade era ministro, né? Sei lá, citar nomes, todo mundo sabe quem é. O Aldo Ribeiro foi um dos articuladores da campanha do mandato tampão do Rodrigo Maia. E o Orlando Silva fez uma candidatura simplesmente para contraponto. Eu não entendi. Até agora isso para mim está assim. Eu não sei se a minha inteligência é tão pequena assim, porque não entende. Porque o que acontece é o seguinte: para mim aquilo foi tudo uma armação, tá? Uma grande armação para botar o Rodrigo Maia lá dentro. E eu vi uma cara de tristeza do PCdoB quando tentaram se impugnar a candidatura do Rodrigo Maia. Depois uma cara de alegria quando foi assim, gente, não tem sentido. Essa conciliação de classes não tem sentido. O PCdoB não é um partido como esse de fazer uma conciliação dessa. Exatamente, Alan. O PSB do Arraes era um partido de verdade, era um partido de luta. Tanto que a primeira Frente Brasil Popular começou a ser feita em 86, eu até participei dessa construção em 87, era o PCdoB, o PT e o PSB. O PSB do Arraes, inclusive o Arraes. E o Arraes não era de brincadeira não, meu amigo. Exatamente, Andrei. O PSB do Arraes morreu. Esse PSB que tá aí não é o PSB do Arraes. Exatamente, Andrei. E o PCdoB lá ainda continua apoiando o PSB lá. O PSB do Arraes não é o PSB. Esse PSB de hoje é um PSB do PSDB. Ele na verdade é um partido satélitezinho do PSDB. O que é, Alan? O PT tem seus antagonismos. Eu acho que o PT que faz um grande. Gente, 5 minutos. Se alguém quiser, por favor, compartilha pra gente fechar com uma quantidade relevante de pessoas. Mas nós temos que resgatar. Veja bem, nossa questão não é estar contra o partido. Jamais isso. É estar a favor dele. E muitas vezes você está a favor até de um filho ou de um pai. Muitas vezes quando ele está errado, não é que você está contra a pessoa. Às vezes você tem que mostrar os erros, os antagonismos, mostrar que esse erro que você está fazendo, na verdade, isso aí é uma demonstração de que você gosta, na verdade. Você está mostrando isso. Você resgatar, como o Emerson está botando aqui, resgatar o PCdoB histórico. É porque, na verdade, o que a gente está vendo agora não é o PCdoB histórico. O PCdoB histórico é um partido de luta. É um partido que foi paraguaia. É um partido que foi mais partido mais procurado pela ditadura militar que tinha. Quando sofreu o massacre da Lapa, o assassinato de Pedro Pomar, né, do Arroio. Cara, veja bem, se o Brasil tem heróis, muitos deles são do PCdoB.
Por isso que realmente eu apoio o PCdoB. Apoio, sim, a reorganização histórica do PCdoB. Eu não estou contra o partido. Eu estou contra os antagonismos que o partido tem por dentro. Isso tem que ser combatido, não simplesmente acabando ou saindo do partido. Nada disso. É estando dentro do partido. E mostrando, sim, você está errado. Isso não quer dizer que eu estou contra você, pro PCdoB. Eu não estou contra o PCdoB. Só estou dizendo que ele está errado. Isso, pelo bem dele, pelo bem da militância, pelo bem de todas as pessoas que amam o partido, que gostam do partido, que militam no partido. Veja bem, mais de metade da minha vida eu passei dentro desse partido. Eu não posso chegar, vou abandonar quando ele está errado? Não, não vou abandonar ele quando ele está errado, não. Vou estar do lado dele agora, mesmo com os erros dele. Mas não vou ficar a favor dele. Vou dizer, você está errado. Quantas vezes a gente não dá bronca em filho? Ou não tomou bronca quando era filho? Quando a gente... É a mesma coisa. Às vezes precisa de um chacoalhão. A Jandira tá na Espanha com a Dilma. A Jandira tá na Espanha com a Dilma. E eu acho que tá faltando muito a Jandira aqui agora, por ela ser líder da minoria e por ser uma pessoa que tem uma influência muito grande. Inclusive nessas articulações todas eu não sei o papel dela, porque na verdade ela tá na Espanha. Ela tá na Espanha. Ontem à noite, inclusive, ela e a Dilma tiraram uma foto juntos e publicaram no Facebook. Ela, o PSB hoje é um partido satélite do PSDB. PPS, PSB, é tudo partido satélite do PSDB. É tudo tucaninho, filhotinho de tucano. Marxismo, leninismo sempre. Falou tudo, Emerson. Nós somos pautados pelas teorias de Marx e Engels, né? E pela luta de estrutura da teoria de Marx e Engels feita por Lenin dentro da questão do objetivo revolucionário. Então, nesse aspecto, você vê que dentro do próprio estatuto do partido, que a gente tem que ler quando tem dúvidas, tem que ler, né? Existem coisas que a gente não pode deixar nunca de lado. Aqui na primeira página, o Partido Comunista do Brasil, ele é pautado pela tese de Marx e Engels e as teses de Lenin, tá? Revolucionários. Então, partido marxista, leninista, revolucionário. Como é que você pode entender ele de outra forma? Não tem como. Como você pega um partido marxista, leninista, revolucionário, gritando o quê? Rodrigo Maia? Tem alguma coisa errada, não tem? Então, hashtag Rodrigo Maia não. Não tem como. É uma mistura que não tem sentido. Deixa eu ver o que você escreveu aqui, Araújo. Tem que a lingueta sair daqui para me ler. Sim, foram liberadas, porque pediram. Porque sim, foram liberadas. Veja bem, por que elas foram liberadas? Porque elas pediram. Por que elas pediram? Porque elas não se sentiram confortáveis, a Jandira principalmente, porque ela conhece o Rodrigo Maia. Ela falou assim, eu não consigo engolir votar nesse cara. Por que porque os outros não foram liberados? Por que elas pediram para ser liberadas? Porque a Jandira mesmo falou, é intragável votar nesse cara. Ainda mais ela é do mesmo estado, eles se conhecem muito bem. É intragável aguentar aquele fulano. Elas foram liberadas sim. Agora, mesmo que não fossem, eu acho que um membro do partido, quando vê um erro, ele tem que chegar e falar assim, está errado. Quantas vezes, naquele poema do Brecht, né, que o Jorge Malta gosta tanto de colocar, o que é o partido, né? Que ele pensa por você, fala por você, e você muitas vezes vai contra ele, e você vai porque ele falou assim, você tem que ir, porque você pode estar certo e o partido está errado. Então, ele disse até no final, não se afaste de nós. E não vou me afastar do PCdoB, jamais. Não vou me afastar dele. Se eu estou junto com ele, é para que ele saia desse estado que ele está agora. Um estado de inércia e de um colaboracionismo junto da direita. Ele tem que voltar ao seu caminho histórico, natural, revolucionário, marxista-leninista.
pautado nas teorias de Marx, Engels, de Lenin, e na qual no estatuto dizendo que é um partido revolucionário. É isso. Acho que o Araújo, quase ninguém está concordando com a orientação. Pelo seguinte, existem orientações que são impossíveis de você conseguir. Aí, alguns tipos de comentários é melhor deixar para lá. Então, camaradas, é o seguinte, eu acho o seguinte, quem é do partido, aquelas pessoas que militam na esquerda, nos partidos de esquerda, primeiro, acho que a construção da frente ampla de esquerda é indispensável. A construção de um movimento na qual se coloque a esquerda unida é indispensável. Mas tem uma questão que a gente tem que colocar. A gente pensa um pouco diferente um partido dos outros, isso agora pouco importa. A questão é não ser capitulados e não ser destruídos pela questão que está tendo agora desse golpe que meio que nocauteou a esquerda inteira. Tem partidos que nem fizeram parte, não faziam parte, não. O próprio PSOL, depois desse golpe, ficou mais rachado do que antes. Partidos que nem faziam parte da base do governo, né? E é isso, gente. Eu acho que a gente tem que botar a nossa indignação, falar que nós estamos contra esse pragmatismo do partido. Eu acho que isso não é ferir o centralismo democrático, não, Andrei. Isso não é, não. Mostrar que o partido está errado, muitas vezes, é colocar o partido no caminho certo. Mostrar que o partido está errado é colocar ele no caminho certo. Isso acontece com seres humanos. O partido é feito de pessoas, e pessoas erram, né? Então, existem pessoas que acertam. É mais ou menos isso. O PSTU... Agora, o PSTU, Andrei, ele perdeu 700 militantes, mas o PSTU rachou, né? Ele rachou de vez. Hoje você tem já teve outro partido que nasceu. E o pessoal também está assim. O PCdoB cresceu, mas se você ver, esse crescimento não é um crescimento verdadeiro. Foi um crescimento simplesmente no período eleitoral. E muitas dessas pessoas não vão ficar no partido, que nem são. Existem pessoas que foram eleitas pelo partido que não são do partido. O camarada Emerson está dizendo é um exemplo. Veja bem, como partido marxista-leninista, o PSOL não é nenhum exemplo, né? Não é nenhum exemplo. A gente pode dizer que existem um ou dois partidos aí que são marxista-leninistas mesmo, e algumas pessoas do PT até são. Agora, partidos que estatutariamente são partidos marxista-leninistas são muito poucos, né? É muito fácil falar de socialista, mas fácil. Marxista-leninista é outro papo. E outra coisa, nesse estatuto, se você coloca, for ver bem, né, no que é pautado o partido, né, porque agora eu estou sem óculos, eu não vou achar. Aqui. O Partido Comunista do Brasil, fundado em 25 de março de 1922, reorganizado em 18 de fevereiro de 1962, legalizado na fase atual de 27 de maio de 1985, é o partido político da classe operária, dos trabalhadores brasileiros, fiel representante dos
interesses do povo trabalhador da nação, organização política da vanguarda. Gente, sem óculos não dá. Consciente do proletariado, guiado-se pela teoria científica e revolucionária elaborada por Marx e Engels, desenvolvida por Lenin, outros revolucionários marxistas. Desculpa que eu só estou sem óculos, eu estou enxergando quase nada. Mas aqui no estatuto está escrito revolucionário. O que quer dizer revolucionário? Tem até que é a musiquinha, né? Quem vem comigo e faz revolução, era a musiquinha do partido. Boa noite, camarada Paulo Sérgio. Quem segue o trotskismo, Andrei? Não sei quem é, não. O Emerson, eu sempre digo isso. Que me desculpem quem não gosta. Que muita gente não gosta. Mas eu acho que pautados também pelo grande teórico, não como escritor, mas teórico da prática, de Joseph Stalin. Viva o comunismo, Matheus. Gente, olha, não sei se tem algum pessoal do LUT aí. É interessante às vezes ver o pessoal do LUT falando que eles conseguem ter dentro deles, desde marxistas-leninistas, stalinistas, como se alguém. Muita gente fala assim: o stalinismo não existe. Realmente, o Stalin não foi teórico, ele não foi um escritor. Mas o Stalin, a prática dele não foi escrita, foi feita. Se você vê, o Stalin, ele foi uma empresa tão importante que ele, dentro dos feitos dele já é uma teoria. Ele é um teórico por natureza, não filosófico. É um teórico por prática. Olha, essa questão de não ter segredos é meio complexo. Eu tô vendo muito. O Henrique, você não entendeu? Se você vê o que todo mundo está dizendo aqui, acho que você vai entender. Exatamente, Paulo Sérgio. O Stalin agiu. Isso é uma teoria, a ação é uma teoria. Andrei, exato. Eu acho que isso aí é uma coisa que todo partido comunista que nega o Stalin como teórico acabou perdendo sua própria cara, sua própria identidade. Porque na verdade chega a partir do momento o Stalin ele era a cara, ele era na verdade não era um teórico ele era um teórico de atitudes, né, de ação. Teoria prática. Ele botou, na verdade, ele não escreveu uma tese, mas a prática é uma teoria. Nosso problema agora não é questão de ficar falando se o Stalin
Tá certo ou tá errado? Pra mim, o Paulo Stalin estava certo. Não digo em tudo, mas acontece o seguinte: é como a gente sai de uma situação como essa. Tem pessoas do partido que vem. Se você, camarada Henrique, se você concorda que o partido deve apoiar o Rodrigo Maia, você bota hashtag na tua página: sou PCdoB, apoio o Rodrigo Maia. Ou então você pega uma fotinha que tem com uma bandeira do PCdoB e o Rodrigo Maia na frente e bota na tua página. Você vai ver que você vai cair no antagonismo quando olhar isso. Você vai olhar que você não vai se reconhecer fazendo isso. Lembra, eu não sei se o camarada já era do partido na época que o Sarney era presidente. Qual era a palavrinha de ordem que o PCdoB tinha? Sarney, ladrão, Pinochet do Maranhão. Depois vai todo mundo lá puxar o saco da Rosiane, porque a Rosiane falou bem do partido. Cara, a gente ia pra rua e gritava: Sarney, ladrão, Pinochet do Maranhão. Inclusive naquela época estava até na ditadura do Pinochet ainda. A gente gritava essas coisas, não tinha esse carinho, não. Isso era, o cara era presidente. A gente não tinha essa aliança, não, essa coisa. Vamos. Porra, o que? Sarney? Pinochet do Maranhão, ladrão. 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 Se você olhar, se você achar que o Rodrigo Maia te representa, se você acha que o partido está certo, eu acho uma maneira de tua de pensar. Eu quero o PC de volta, o PCdoB histórico, camarada. Olha, se você vai pegar e ir a favor do que a superestrutura do partido faz, veja bem, primeiro que eu acho que devia estar aqui, não devia estar na Espanha. E outra coisa, devia estar não só para nós, mas para muita gente, explicando o porquê uma aliança que está incomodando tanta gente. Como vai, camarada Jarbas? Não, ainda não vi, não. Vou ver daqui a pouco o vídeo. Quando eu entrei aqui ainda não tinha. Você deve ter botado agora. Pois eu vou ver, Jarbas, o vídeo que você botou na minha página. Essa questão do Eduardo Campos, bom, o cara tá morto, eu não vou falar dele, não. Então, o que acontece agora? Ou a gente agora adota o que está acontecendo dentro do próprio partido, e a tendência disso é que quando você faz uma aliança como essa, eu falei, casar é fácil, se divorciar dá um trabalho. Então, é a mesma coisa. Quando você entra numa aliança, sair dela não é tão simples assim. E veja bem, alguém que agora, se as pessoas descobriram no Brasil que ser presidente da Câmara dá poder, acho que ninguém tinha percebido isso antes, não. Isso que às vezes é absurdo. Tem um presidente da Câmara. Agora o pessoal está vendo como é importante ser presidente da Câmara. Porque quando se viu, olha, como se dá para manipular. Como é manipulável a Câmara. As pautas bombas aparecem de quem? Do nada? Agora que a pessoa percebeu, nossa, como é importante ser. Agora que correr atrás. Acho que quem ensinou o que é importante foi Eduardo Cunha, pô. Ele que ensinou para todo mundo como é importante ser presidente da Câmara, porque ele fazia o que ele queria. Olha, o Henrique, se você não entendeu qual o problema da polêmica, do mérito da polêmica, de apoiar, então você bote, já te falei, aceita o que o partido colocou e bota assim, eu apoio. Você vai ver que dentro disso aqui, tá? Você tem uma história nesses partidos. Isso é a questão da licença. História. Já não chega essas alianças que fez. Veja aqui, em São Vicente fez apoio com o DEM. Tem cidades lá, inclusive de Pernambuco,
que fez apoio com solidariedade. Será que já não chega dessas merdas de alianças, não? Qual o mérito disso? A questão do mérito? A questão do mérito é o seguinte: ou o Partido é revolucionário, ou então ele faz uma aliança eterna, ou então vai para o governo. Veja bem, o partido, vocês pensam sempre no partido como deputados, senadores. Será que a importância do partido não é essa? A importância do partido é construir a identidade de classes. A importante é a luta de classes. O importante é você fazer consciência de classe. Isso o partido largou a mão. Só pensa na superestrutura, nos deputados. E outra coisa, porque está muito preocupado em não perder espaço. E você acha que não tem nada de mais não perder espaço. Às vezes, para dar um passo para frente, cara, tem que dar 2 passos para trás. Já dizia alguém chamado Vladimir Ilyich Ulyanov. Votou com o Sarney também, votou com a Rosiana também, apoiou a Rosiana também. Exatamente, Rodrigo. O problema é de ordem ideológica, cacete. Será que não percebeu isso? O problema é ideológico. Não tem como. Não dá, não dá. Sabe, eu sou da época que o presidente do partido chamava João Amazonas. A gente tinha uma conduta, que a gente tinha que ter até uma conduta de como pessoa. Eu já falei, eu sou um marxista, leninista, sou um comunista um pouco conservador. Eu não gosto dessas alianças de em cima da hora ou para ganhar espaço. Quem ganha espaço? O partido, a estrutura superior do partido, que são os deputados, senadores, tudo isso. E a militância? Foi ouvida? Foi escutada? Qual a opinião dela? Existe? Não. Que eu saiba, essa sim é importante. A coisa mais importante do partido não é deputado, não é senador, é a militância. São os revolucionários, são os militantes, esses que dão sangue, que vão na rua, que apanham, que lutam. Esses têm uma importância. São os quadros mais importantes do partido. São as pérolas do partido. São os quadros mais brilhantes do partido. São a própria militância. Que muitas vezes até ergue um para ser deputado. Mas quem é que ergue? A militância. Por que os deputados pedem, vamos, me apoiem, façam campanha? Por quê? Porque sabe que dentro do PCdoB não existe militância de aluguel. Isso não existe, não. Ninguém cobra nada. Apoia quem quer. E eu já estou calejado para isso. O Sarney diz que o poder afrodisíaco, ele toma, dá Viagra para ele. A cúpula nos ouve, mas se você falar, reverberar todo dia, ô Paulo, o que acontece? Acaba ecoando, isso se ecoa. Eu também, Andrei, eu concordo com as tuas palavras, eu não vou repeti-las, mas existe isso também. Essa questão parlamentar aí que você está dizendo. Não estou colocando do PCdoB em si, mas existe muita. Só que eu vejo, um partido é muito mais do que um deputado. E tem quadros que a gente tem que ver. Nós estamos começando a perder influência na questão da juventude, junto ao movimento da juventude. Eu não estou falando que a Karina Vitral ou o pessoal não está fazendo trabalho de casa. Ela até tá. Mas como um todo, o JS apoiou às vezes tantas pessoas que não deviam nem ter sido apoiadas que ela se descaracterizou. Eu sei, Henrique, de derrubar o Sarney, valeu demais. Você acha que a gente não fez isso? Você acha que a gente não pensou? Porque a gente fez aliança com o cão, com o diabo, com o capeta. Só que depois tem seu preço também. Se o Flávio Dino sai, por algum motivo, até mesmo para ser candidato a alguma coisa, quem assume é o PSDB. Pô, Paulo, a gente tem que ter uma vertente. E o nosso norte é o socialismo.
Nosso norte é o socialismo, de todos nós. Bem, camaradas, já ultrapassou do horário que eu tinha previsto e muito. Eu ia falar só 20 minutos, acabei falando um tempão. Mas eu acho que a gente tem que colocar isso. Tá bem? Tá? Hashtag Rodrigo Maia não. É isso a minha opinião, tá? Humilde opinião de um comunista já de quase 4 décadas dentro de um partido. E isso eu não vou abrir mão. Não vou abrir mão e não estou fazendo mal e não estou falando mal do meu partido, jamais falaria. Estou com essa camisa aqui em homenagem aos 100 anos da Revolução Soviética, homenagem ao grande Lenin, só que aquela bandeira está sempre lá atrás. Então, Paulo, nossa, como eu queria o governo do Rio de Janeiro. Nossa, puxa vida, como seria importante isso. Ô, Araújo, a gente vai ter que fazer uma nova aliança. Nós vamos ter que. Veja bem, eu acho que a gente tem que pensar no que foi na época de 1930, até na União Soviética, as teses que Dimitrov colocava contra o crescimento do nazismo, do fascismo na Europa, até admitindo numa frente ampla, até com partidos como o Partido Trabalhista Inglês, isso contra o nazismo. Isso na época, no governo de Stalin. A frente ampla foi inventada nessa época por Dimitrov. Então a gente tem que começar a reler esses teóricos também. Um abraço, camarada Henrique. Dimitrov foi muito importante. Quem não leu ainda a questão de Dimitrov, até tem uma entrevista de Dimitrov que foi feita para o nosso partido em 1930, foi no 10º, no 7º, 8º, não sei, congresso do Partido Comunista da União Soviética, 1933. Dimitrov fala numa frente ampla contra o crescimento do fascismo e do nazismo. Ô Jabas, qual é a estratégia do PCB para uma revolução socialista no Brasil? Primeiro tem que ter questões objetivas. Você não tem como fazer revolução sem ter questões objetivas. Você tem que construir a questão objetiva. Aí você vê qual a estrutura que o país tem, qual a estrutura que o país... Veja bem, não é um partido que faz a revolução. Eu sei que você é do PCB, tá? Eu já disse, não é o partido, não é o PCB, não é o PCdoB, não vai ser um P que vai fazer a revolução. A revolução é feita pelo proletariado. Primeiro você tem que fazer a consciência de classes, você tem que fazer a consciência dentro do próprio partido, você tem que deixar o partido com a militância pelo menos um pouco, com teoria, né, para que ela possa chegar e fazer a consciência de classe. Aí quem faz a revolução não é o partido, mas é o proletariado. Só que o proletariado hoje tem várias caras, como eu já disse. Tem proletários hoje que usam terno e gravata, que ficam no ar-condicionado. Tem proletários hoje que trabalham em lojas, shoppings, tudo isso. Não é mais só aquele proletário que a gente via do começo do século XX. Existe um proletariado hoje que ele não está sujo de graxa, mas o cara sofre da mesma forma. Então a gente tem que olhar para ele também. E com carinho, porque ele se sente tão explorado, mas ao mesmo tempo ele é tratado mesmo como às vezes um burguesinho. Então ele fica entre aquela coisa, eu sou proletário ou eu sou burguês, não sei. O Emerson, um partido comunista de ocupar o centro da luta de classe. Porque na verdade quem faz a revolução não é o partido, é o povo, né? Um povo organizado com alguma consciência, que aí sim, aí você tem partidos de vanguarda. Lembrando que a revolução em 1917 não foi feita por um partido só.
Não foi só o partido bolchevique, você teve vários partidos ali. Alguns, a maioria depois, deixaram de até existir, porque tinha partidos até com nomes que não eram bolcheviques, que bolchevique quem sabe a maioria, né? O menchevique era minoria, minoritários, majoritários. Você tinha os social-revolucionários, você tinha o partido menchevique também. Na verdade, todos se diziam social-democrata. Naquela época, social-democrata era uma coisa superior do que é hoje, mas... Claro que o PCdoB tem projeto de governo, mas isso é uma pauta, um projeto de governo que ele pode mudar de uma hora para outra, vai depender muito do momento histórico do país. Claro que tem projeto de governo. Se a gente sempre teve um projeto de governo. Inclusive, a gente teve na década de 80, a gente tinha uma Constituição, na qual a gente achava que seria uma Constituição socialista. Quem tem esse livro tem, acho que nem deve ter para mais. Eu não sei se esse livro nem foi vendido, foi dado para os militantes na época. Que era uma Constituição socialista, era um programa de governo fantástico. Paulo Sérgio também acha. O Kleber, o quê? João, também acho. É porque pediram para mim estender um pouco, eu tô meio que estendendo, mas já passou um pouco do limite. Sim, claro, Emerson. Tem que ser marxista-leninista de fato mesmo. Gente, olha, é o seguinte. Quando eu fiz fazer essa live, sempre era para dizer assim: eu sou do PCdoB, sou comunista, mas Rodrigo Maia não. Não me representa, não estou a favor, não estou gostando. Não tenho meu apoio. Eu acho que teria meu apoio sim, se qualquer candidato da esquerda, a esquerda podia se unir e escolher um candidato. Ele não iria ganhar do mesmo jeito, mas sim, principalmente nós íamos continuar mostrando que nós temos esses 100 votos que, querendo ou não, pode fazer diferença em certos aspectos. Não pensa que 100 votos, que são no máximo que a esquerda toda tem, não são assim jogados fora. Então, muitas vezes eles podem ser disputados. Apesar de que eu acho que pela estrutura, nosso problema agora é tentar nos resgatar, como o Emerson mesmo falar, trazer de volta o PCdoB histórico. De uma certa maneira, todos os partidos de esquerda foram capitulados. Então eu gostaria de dar um abraço a todos, dar uma boa noite. Muito obrigado. Eu ia falar 20 minutos, acabei falando pra caramba, porque foram aparecendo outras perguntas. Mas a minha questão é o Rodrigo Maia. Não, Rodrigo Maia não. Não me representa. Então, é aquela coisa, a questão de hashtag Rodrigo Maia não. Então, isso aí tem que ser feito e mostrar que nós militantes, olha, a voz da militância é essa. Sabe? Não é ser contra o partido, não. É simplesmente essa ação do partido está errada e a militância está dando sua opinião. Isso é ferir o centralismo democrático? Não. Isso é você gostar do partido que você está e mostrar. Você está errado, camarada. E simplesmente você, às vezes, tem que aceitar que você está errado. Quantas vezes eu não erro e escuto alguém me diz e me abre a cabeça? Eu realmente estou errado, eu preciso disso. É isso aí, Araújo. Camaradas, muito obrigado, tá? Foi um prazer. Vocês moram aqui. Viva o internacionalismo proletário, viva a União entre os Povos, viva a grande revolução soviética de 1917, viva o grande Lenin, viva o grande Stalin, viva os partidos comunistas, viva o Partido Comunista do Brasil. E dizer uma coisa: a gente não tem
ou dois. A gente tem o nosso norte, é o socialismo, e sempre vai ser. Muitas vezes a gente tem estratégias boas e às vezes tem estratégias ruins. E a gente não tem que ter vergonha de às vezes falar das estratégias ruins. Mais do que de um partido, eu sou comunista. E mais do que ser de ser comunista, eu sou internacionalista. E isso aí ultrapassa até mesmo a compreensão. Eu acho que saber o que é ser internacionalista, ser comunista, é acima de muita coisa. Viver a união entre os povos. Né? E um partido marxista-leninista tem um valor fundamental. Essa grande revolução que nós vamos comemorar esse ano, para mim, a maior personalidade do século XX foi um homem chamado Vladimir Ilyich Ulyanov. O maior personagem, o homem do século XX. O homem mais importante do século XX. Então, meu abraço a todos vocês, meu boa noite. Ura, Tavares. Ura. Slava.